Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, vamos dar sequência à nossa programação de produto aqui do Case Startup Summit 2020. É um prazer estar de novo aqui com vocês, eu sou o Rafael Farinaz, organizador do Product Camp. A gente ficou com a curadoria aqui das palestras de produto, e quem vai se juntar a mim nesse bate-papo agora é o Gabriel Costa, também conhecido como Mineiro. Tive o prazer de trabalhar com ele na RD por algum tempo. Mineiro, seja muito bem-vindo, queria que tu se apresentasse aí para a galera te conhecer melhor. Beleza, bom, boa tarde Farinaz, boa tarde pessoal, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Gabriel Costa, também conhecido como Mineiro, eu fui da Resultados Digitais muitos anos, lá dentro eu passei por marketing, por gestão, por produto, tive a oportunidade de criar um produto novo lá dentro, com essa filosofia do PLG, que é o que a gente vai falar aqui hoje, e mais recentemente, em 2019, me juntei como CMO e Growth na Singu, que é um aplicativo de delivery de beleza. Então, essa lógica aí do PLG tem me acompanhado desde o início de 2018, quando eu fiz esse projeto lá na RD. Maravilha. Inclusive, no ano passado, a sua palestra do Startup Summit foi também sobre Product-Led Growth. Foi muito legal, inclusive, parabéns, mas aqui estamos nós um ano depois para dar uma aprofundada nesse assunto. Só para a gente contextualizar a galera, porque nem todo mundo, infelizmente, estava no ano passado, explica para a gente aí bonitinho o que é PLG. Beleza, vamos lá. Eu acho que essa foi uma das perguntas que eu mais respondi aí nos últimos 1 ano e meio, 2. Bom, pessoal, assim, de uma forma bem simples, PLG é uma sigla para Product-Led Growth, ou seja, o crescimento guiado pelo produto. Então, o que isso quer dizer na prática? Enquanto alguns modelos mais tradicionais ali de crescimento de empresas se baseavam muito em vendas, vendas tradicionais, depois a gente teve uma evolução para um modelo onde o marketing, principalmente o marketing digital, gerava demanda, gerava lead. Existe esse paradigma novo, que é o do produto ser o responsável por esse crescimento. Então, na prática, significa que o produto ajuda no processo de aquisição, no processo de ativação, de entrada do usuário, de extração de valor e de retenção desse usuário. Então, o produto é quem conduz esse processo com o usuário e com o cliente e faz com que a empresa dependa dessa forma de crescer. O que é muito interessante, uma vez que, usando o produto e software, as coisas se tornam muito mais escaláveis e eficientes. Então, tentando resumir aí, é bem isso. A gente pode entrar mais ao longo do nosso papo, já vai ficar mais claro. Vamos até falar sobre isso agora, O assunto virou um certo hype aí no último ano, 2 anos, mais ou menos, bastante gente falando de Product-Led Growth. Cara, por que isso é tão interessante, assim? O que isso muda no jogo quando a gente fala em termos de crescimento para uma empresa? Perfeito. Normal, assim, o que acontece, isso realmente nos últimos 2 anos acabou tomando uma proporção um pouco maior no Brasil, e um dos motivos foi de eu ter trazido isso no Summit, depois no Startup Summit e tal, e junto com outras empresas que também fazem isso, começaram a falar disso. Mas isso no Vale, em São Francisco principalmente, já é falado ali desde 2015, 2016, aliás, eu falo desde antes, mas o hype lá foi um pouco antes. E na prática isso acontece porque é uma promessa muito boa, uma promessa de se crescer mais rápido e de uma forma mais eficiente, uma vez que você precisa de uma camada de serviço ou de pessoas bem menor. Você não precisa tanto de headcount assim, porque você tem o software fazendo esse trabalho para você. E aí, se você for pensar, que empresa que não quer crescer bastante gastando menos, não necessariamente menos dinheiro, mas menos serviço, menos pessoas, menos treinamento, menos necessidade de padronização, porque o software já faz isso. Então, eu acho que virou uma promessa para as empresas de software, de um modo geral, de crescimento mais acelerado e mais eficiente. E, claro, toda vez que a gente vê esse tipo de promessa, é natural a gente querer buscar esse tipo de coisa. Então, eu acho que o tal um pouco do hype, do buzz é isso, porque as pessoas entenderam que existe um jeito de se crescer de uma forma melhor e mais eficiente. Maravilha. E aí, já linkando com a tua talk do ano passado, ali no Startup Summit, queria te perguntar o que mudou no mercado de lá para cá, desde a sua palestra, tá? Já que depois de 1 ano mais de hype, com certeza algumas coisas mudaram aí. Ainda tá hype, aliás, falando isso? Cara, eu acho que tá, porque assim, essa é uma percepção completamente minha, qualitativa e baseada em
no que eu sinto do mercado, das pessoas. Mas o que eu sinto é que, quando eu trouxe esse tema, né, no fim de 2018, no RD Summit, e aí em 2019 no Startup Summit, eu acho que foi com uma lógica de trazer um conceito para as pessoas que elas nem sabiam que existia aquele nome, não sabiam por que aquilo ali era bom. E o que eu percebi, especialmente depois de construir alguns conteúdos sobre isso, palestras, nosso próprio bate-papo no evento que a gente fez aqui há uns 3 meses atrás, eu acho que as pessoas começaram a entender o conceito e agora mudaram de fase do tipo, beleza, como que eu coloco isso na prática? Como que eu trago isso para a minha empresa? E a partir daí surge uma série de outras dúvidas e dilemas no meio do caminho. Mas o que eu achei que foi muito interessante é que a mensagem que eu acho que eu queria passar quando eu fiz as palestras e tal, chegou em bastante gente, e bastante gente começou a, no mínimo, se incomodar, querer mexer, querer evoluir. Então, claramente, no último ano, muito do que eu vi foi isso, assim, menos de, nossa, que conceito legal, para mais, nossa, como que eu aplico esse conceito legal no meu dia a dia? E imagino que a galera geralmente te procura ali pedindo dicas, né? Falando, então eu tô aplicando aquele negócio que você ensinou lá, mas tá difícil, né? Que você mais recebe de pergunta? Tirando o que é PLG e como é que faz, vai? O que você mais recebe de pergunta da galera que te procura? Cara, talvez a número 1 disparado seja, funciona para o meu negócio? Porque muito do tema da minha palestra foi no conceito, foi na lógica do SaaS, né? Porque era o que eu estava vivendo ali no caso da RD. E aí eu acho que as pessoas gostam do conceito e meio que se perguntam, mas serve para mim esse negócio? Então essa é a primeira. E a minha resposta já para ela, caso as pessoas já queiram me perguntar isso, é que, cara, se não servir na sua completude, pelo menos os princípios fundamentais, eles não só servem, como eles são muito, muito bem-vindos do ponto de vista de negócio. Então, isso eu acho que é um negócio interessante de explicar. Mesmo que, eventualmente, a gente pode falar nisso ao longo do nosso papo, eu tenho uma empresa mega tradicional, não é de software, não consigo transformar o produto, aquele coisa, mas, cara, tem muitos ângulos para usar o princípio de produto, de eficiência, de tirar serviço e fazer o software para aumentar a performance, eficiência, ou no mínimo melhorar mesmo o economics da empresa, né? Gastar menos num pedaço do processo que seja. Então, essa claramente é a pergunta número 1. A segunda é por onde começar. Tipo, gostei do negócio, acho que faz sentido por onde começar. E as pessoas, elas tendem a achar que se começa a fazer esse negócio mexendo no produto em si. Sendo que no fim do dia tem um viés de cultura corporativa, de cultura de empresa muito maior. Porque, no fim das contas, quando você fala que o produto vai guiar o crescimento da sua empresa, significa que todas as áreas vão sofrer, de algum modo, um impacto desse negócio. Então, não adianta achar que apertar uns parafusinhos no produto, de fato vai transformar a essência de produto de crescimento da sua empresa. Mas as duas principais são essas, né? De serve para mim e como que eu começo. E aí você guia, mas a gente pode entrar com detalhes aí ao longo do nosso papo. Não, legal. Acho que serve para mim, era muito o que a gente ouvia também na RD quando a gente falava de inbound marketing, né? A maioria das pessoas também abordava, falava, mas isso serve para o meu negócio? Acho que para mim, acho que meu negócio é um pouco diferente e tal. Não sei o quê. E no fim das contas, sim, acho que a questão do conceito, né? Você pegar os conceitos do porquê que aquilo surgiu e que dor que aquilo está tentando resolver, faz bastante sentido, né? Como você falou, a dor ali do PLG, então, podemos entender que está mais ligada a uma questão de eficiência operacional e algumas automações, enfim, o que o PLG resolve, assim, vai na veia, assim, né? Cara, que o que ele mais resolve vem um passo antes disso aí tudo. O que ele mais resolve é você trazer a experiência de produto para o usuário o quanto antes na jornada dele. Então, enquanto empresas pensam assim, numa venda mais tradicional, aquela de software enorme e tal, o cara vê o produto lá no meio para o fim da jornada, né? Primeiro você vai, convence do problema e tal. A lógica do PLG é: deixa eu colocar o produto na mão do meu usuário o mais rápido possível, porque se eu fizer isso, e lógico, o produto estiver bem feito, eu estiver colocando na mão do usuário certo, ele vai perceber o valor, porque o produto vai ajudar ele a perceber o valor, e aí sim eu venho com venda depois. Aí pode ser uma venda self-service, ou uma venda mais consultiva e tal, mas eu acho que a essência da coisa é essa.
E isso vem, eu acho, de uma mudança de comportamento do consumidor de um modo geral, assim. É muito sobre o B2B começa a comprar como B2C, né? Porque você não compra um tênis sem experimentar. Mesmo que você compre hoje no e-commerce, você bota no pé, não gostou, devolve, né? Tá dentro do deal já do negócio. Sim, verdade. E como pessoa física, a gente quer ver, a gente quer pegar, a gente quer sentir, a gente quer usar. E eu acho não, o fato é que as pessoas estão querendo reproduzir essa mesma lógica na sua empresa. Então, eu vou comprar um software de gestão financeira, vou mudar todo o meu RP, eu vou mudar aqui um pedaço, enfim, não importa a solução. Cara, eu vou trocar sem enxergar, simplesmente baseado na promessa que o site, que o vendedor está fazendo? Não, eu quero ver esse negócio. Nem que seja um teste gratuito, nem que seja uma versão gratuita mais simplificada, mas essa lógica de colocar o produto na mão do usuário para ele extrair valor é o princípio fundamental do negócio. E aí desdobra numa série de outras coisas, mas a essência disso é isso aí. O produto mostra o valor dele e por isso você coloca o usuário lá dentro, deixa o produto fazer o papel dele. Maravilha. Vamos pegar daí então, cara. A gente coloca o produto na mão do usuário e aí vamos supor que eu tenha vários pacotes ou várias funcionalidades, né? E aí fica aquele dilema de, pô, se eu enxugar muito a minha versão light, a minha versão free, a minha versão trial, o usuário não vai extrair aquele valor que deveria, né? Ou então fica aquele medo de, ele não vai conseguir self-service extrair o valor que ele deveria sem um CS, sem um atendimento, sem alguma coisa assim. Como é que eu saio dessa, assim, né? Que dica que você dá? Bom, isso, logicamente, depende muito da dinâmica da empresa, né, propriamente dito, enfim. Mas, o tipo de produto e tudo mais. Mas uma coisa que faz muita diferença é realmente entender, assim, realmente qual que é o primeiro valor que eu preciso mostrar para aquela pessoa, menos de ela ter ultra resultados, mas dela realmente entender o propósito daquele produto. Do tipo, entendi, esse produto serve para isso e eu posso ter um ganho tal. A gente, às vezes, vive numa falsa ilusão de que, se eu mostrar pouquinho, ele não vai ver valor. Só que o que acontece? Se você quiser mostrar tudo também, ele não vai ver valor igual, talvez até pior, porque ele vai se sentir muito confuso e tal. Se você, ao longo dessa jornada, você mostra para ele que eu estou te colocando numa trilha aqui, que você está vendo o valor do negócio, o produto não é só isso, mas vamos focar em extrair um primeiro valor aqui. No fim, a gente não precisa ter medo disso, porque se ele tiver valor, extrair valor, ele vai querer dar o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. E a gente tem a mania de achar que, não, eu preciso mostrar tudo de uma vez. Se ele não entender toda a minha genialidade por trás disso aqui, talvez ele não se interesse. O problema é que as pessoas, a atenção é um recurso muito caro, né? Talvez o mais caro hoje. Então, se exige muita atenção, muito tempo para a pessoa extrair o valor e perceber o valor, provavelmente ela desiste antes. E se ela desiste antes, cara, toda aquela sua genialidade que você queria mostrar, dificilmente você vai conseguir mostrar. Então, muito do trabalho que eu fiz na RD, quando a gente estava criando o produto lá, era numa... Muito do trabalho que eu fiz na RD, quando eu estava criando o produto, tinha a ver com... Tem muitas possibilidades de se gerar valor para as pessoas, talvez personas diferentes entendam benefícios diferentes do produto, então a gente tentava, antes de tudo, mapear isso. E aí, quando eu percebi que isso era verdade, então, olha, uma empresa desse tipo usa meu produto dessa forma e extrai valor assim, já outra usa de um outro jeito e extrai valor de outra forma. Aí o que a gente vai fazer é investir muito no onboarding, que entenda quem que é aquela pessoa e leve essa pessoa para extrair aquele valor que é mais importante para ela. Isso, sem sombra de dúvidas, é super difícil, né? A gente falando em duas frases, é só você escolher a pessoa e mostrar o valor para ela, é super difícil. Mas quando você faz isso, ela está muito mais propensa a dar os próximos passos do que a gente jogar ela no meio daquela gambiarra enorme lá que a gente tem, sabe? Perfeito. Eu tava louco para falar de onboarding contigo, cara. Acho que é um tema que tem relação direta com o PLG, né? Vamos falar sobre isso então. Eu preciso, né, entregar o primeiro valor do meu produto, né, e fazer isso o mais rápido possível, com um fluxo legal, um UX legal, enfim. Vamos por partes. Primeiro, como é que eu defino
principalmente com um produto às vezes um pouco mais complexo, qual que é o primeiro valor do meu produto? Tem alguma técnica, alguma dica para chegar nisso? E aí depois que já emenda aí com algumas dicas também de usabilidade, de tempo para primeiro valor, enfim. Tá bom. Assim, vamos só lembrar, né? Tudo isso depende muito do tipo do tipo de produto que a gente está falando. Mas, de uma forma geral, a gente costuma ter a péssima mania, mesmo em todos os lugares, de todas as bibliografias de produto falarem o contrário, a gente parece que ignora todas elas, e geralmente a gente quer definir o que a gente entende que é melhor para o usuário, né? E aí o flow que eu gosto de seguir a gente desenha ali um pouco de ou persona, ou você chama do que você quiser, eu sou bem agnóstico com tudo isso. Mas você define ali dois, três grandes públicos ali que você quer conversar, ou um, ou dois, ou três, e qual que é a dor de cada um desse público, né? Eu gosto muito do mix ali de personas com job to be done. Assim, eu acho que se você consegue encaixar bem o negócio, fica super legal, porque você tende a ser bem mais preciso. Mas, quando eu faço isso, eu entendo que o fulano desse tipo tem esse tipo de dor. Então, vou trazer um exemplo. Quando eu estava lá no Light, né, construindo o Light da RD, a gente lidava com as pessoas que não tinham muita maturidade digital. Ou seja, eram pessoas que ouviu falar, leu os artigos no blog, mas não sabia direito como fazer. E bora. E aí, antes de definir ali a solução, eu entendi os desafios que a pessoa tinha. E um que ficou super claro para mim era assim, duas perguntas que eu fazia. Eu entendi o desafio, e aí no caso da pessoa era assim, eu até entendi o esquema de marketing digital, mas eu não sei se o que eu estou fazendo é certo, se o que eu estou fazendo funciona para mim, mas eu entendi que eu tenho que fazer marketing digital. Beleza. Então a gente lidava com essa pessoa. E, então, assim, a partir disso eu falei, beleza, então eu preciso ajudar ela nessa descoberta. Talvez o fato de eu entregar para ela e ela saber o que ela tem que fazer já seja um valor. Mesmo que ela não faça nada, ela já tem uma percepção de valor. E isso veio quando eu fiz uma pergunta pro cara. Velho, se você pudesse me pedir qualquer coisa, para eu te ajudar na sua jornada, o que você me pediria? E aí ele falou assim, cara, eu te pediria uma lista de tarefas. Porque eu sei criar uma landing page. Eu sei criar uma campanha de e-mail. Eu não sei do que eu crio a landing page. Eu crio e-mail primeiro, landing page primeiro, eu crio pop-up, eu dou cupom, eu não sei. Mas, assim, criar um negócio eu sei. E, geralmente, quando a gente está fazendo um boarding de produto, o que a gente se preocupa? Em ensinar o cara a apertar os botões. Né? Mexer no produto. Exato. E aí a gente falou assim, beleza, então esse cara, ele precisa de um guia. Tá bom. A segunda coisa é um pouco o que a gente perguntava, assim, muito sobre expectativa. Que era assim, cara, que resultado que se você tiver aqui, você entende que esse software te entregou. E aí a gente sempre teve a história da venda na cabeça. É venda, é dinheiro, né? Tipo, eu preciso ajudar o cara a botar dinheiro lá na frente para ele ver que meu software funciona. Só que foi quase unanimidade quando a gente fez isso, a pessoa falando assim, cara, se você me gerar mais pedidos de orçamento, puta, funcionou, seu software é muito bom. Eu falei, mas venda não? Não, lógico que venda é bom, mas você não consegue, você não pode ser... Eu entendo que você não tem capacidade de interferir na minha venda direta. Ou seja, na hora eu já mudei o paradigma, porque tudo que a gente pensava sobre entrega de valor estava em venda. E no fim do dia, ele conseguia extrair valor com um negócio uma etapa antes, que de fato eu tinha muito mais controle do que venda, porque se o cara, se tivesse um produto muito caro, eu vendesse mal, eu não tenho controle. E aí, eu perguntava pro cara, tá, mas quantos pedidos de orçamento você tem por mês? Ele, tem 8. Quantos que se você tiver, você entende que esse software vale a pena? Se eu tiver uns 12, 15, putz, eu acho que já vale muito a pena. Cara, a gente ficava numa noia de, nossa, tem que gerar 50 leads, 100 leads, não sei quantos leads. E a gente falou, não, a gente precisa gerar 3 pedidos de orçamento, 5 pedidos de orçamento, para esse cara se convencer que aquele produto é bom. Então, a moral da história é, em vez de você tentar adivinhar o que é o valor para o cara, a gente perguntava e de acordo com as pessoas entendendo. Moral da história, o que a gente fez? Quando a pessoa chegava dentro do produto, a gente fazia umas 4 perguntinhas e falava assim, olha, deixa eu te sugerir aqui 3 passos, né, personalizados para você. A pessoa respondia algumas coisas, baseado na resposta dela, eu dava um caminho diferente. Já tinha uns caminhos meio prontos, que eles não eram tão diferentes assim, mas era assim, o cara tinha um produto de venda complexa, cara,
não adianta eu falar para ele botar um cupom de 10% no site dele, um pop-up, porque não é assim que se vende esse produto. Fala para ele fazer uma landing page de orçamento. Se era alguém que vendia um produto baratinho, fala para fazer um pop-up de 20% de desconto no site para coletar lead. Então era só isso. Quando ele entendia que ele tinha um passo a passo para ele, pronto, ele já viu o valor. Antes de fazer nada, ele já via valor. Ele, nossa, pela primeira vez, alguém está me dando um passo a passo de acordo com o que eu sou, com o que eu tenho e com as minhas dores. E além disso, a gente focava muito nessa história de os micro primeiros resultados, assim, porque era o suficiente para ele extrair valor. Então a gente não focava em venda. A venda era um negócio que era o suprassumo do cara. Era muito sobre pedido de orçamento. Então eu quis trazer os dois exemplos práticos para as pessoas entenderem, né, tangibilizarem um pouco, que a gente tende a complicar demais, sendo que muitas vezes a pessoa quer ver um negócio simples, entendi o potencial, vou gastar mais tempo porque provavelmente vai dar retorno. É mais isso que a gente tem que gerar com essa história do onboarding, sabe? Bacana. Pô, e de métrica, assim, né? O que é mais importante? Tanto de PLG quanto de onboarding. Acho que a de PLG é lead qualificado, estamos de acordo quanto a isso, não? Não, a gente tá, mas eu acho que tem algumas métricas, especialmente para quem está começando, que eu acho que tem a ver com a segunda parte da sua pergunta, que é muito relacionado ao engajamento, quando o cara avança ali no onboarding, né? Quanto ele ativa e tal. Uhum. Assim, Fernandes, eu gosto de... A métrica máxima ou vai ser venda, de fato, né? O cara pagou pelo seu produto, ou ele engajou de um jeito que eu passei ele para o meu time de vendas, ou seja, ele virou um lead qualificado, eu vou lá e passo ele para o time de vendas. Eu concordo, isso é o suprassumo do Se a venda projeto. for self-service, a gente está falando de venda mesmo, né? Entrou, caiu Exato. no produto, qualificou, vendeu, comprou sozinho e beleza. Exato, né? perfeito. Legal. Só que eu acho que tem alguns pontos muito importantes antes ali. Esse aí é o famoso, assim, você tentar dar um passo maior que a perna, sabe? Uhum. Eu acho que isso é o que a gente tem que ter em mente. Porém, a primeira coisa para mim é assim, eu conseguir fazer com que as pessoas percebam valor ali. Aí o que é valor eu vou ter que ser mais arbitrário e descobrir a partir dessas conversas. Mas a lógica é, se eu entendo ali, vamos supor que eu dava 3 passos para o meu usuário seguir o meu onboarding, porque eu entendia que se ele seguisse aqueles passos, ele veria aquele valor que eu estou presumindo que é o que ele enxerga, baseado nas conversas, o que eu vou medir? Eu vou medir quantidade de pessoas que estão entrando, quantidade de pessoas que estão iniciando esse processo de onboarding em si e quantidade de pessoas que estão finalizando, ou seja, fazendo as tarefas de onboarding. Esse é o, cara, número 1. Antes disso, não adianta, eu vou ficar muito no escuro. Feito isso, eu posso dar um próximo passo, que é da quantidade de pessoas que ativou, né, ou seja, fez alguma ação relevante, que ela percebe valor dentro do software, quantas voltaram, de fato, a usar mais esse negócio? E aí também você pensa nos seus critérios. Posso dar alguns exemplos aqui. E aí, sim, vem um outro nível, que é quanto dessas pessoas, de fato, se engajaram, geraram resultado, viraram lead qualificado, compraram, que aí tem muito mais a ver com uma métrica minha, né? Então, antes eu estou muito falando da métrica dele, de como ele avança, e agora é quantas pessoas atingiram o nível que eu quero que elas atinjam para entregar, para que eu possa, de fato, tentar uma venda ou vender, propriamente dito, colocar dinheiro para dentro. Trazendo um exemplo prático aqui, a gente, no Light, focava muito em fazer com que uma X% das pessoas que fizessem o cadastro passassem pelo onboarding, né, topasse ali a ideia das respostas e receber um passo a passo, e logo depois, quantas delas faziam uma das ações que a gente recomendava que elas fizessem, do tipo, publicar uma landing page, disparar uma campanha de e-mail e tal. Era super simples, porque a gente queria simplesmente que a pessoa passasse por um ciclo mínimo. E o ciclo mínimo era, eu cadastrei, eu vi as instruções, e eu fiz alguma coisa das instruções. Ponto. Fez isso, eu já entendi que alguma coisa tá boa. E aí eu falo para você, se tem muita gente fazendo isso e ninguém comprando, ninguém retendo, ninguém virando um lead qualificado, aí beleza, aí é um outro pedaço do processo que você vai falar, pô, o cara tá chegando aqui, mas ninguém tá passando. Aí é o momento 2 de investigar o que tá acontecendo. Mas o resultado nosso, que foi super legal, foi, como a gente focou muito em entregar esse primeiro valor, e era um teste gratuito por uns dias,
muitas pessoas faziam isso, e aí logo no início elas falavam assim, cara, beleza, já entendi o produto, gostei, como que compra? E a gente não tinha nem meio de pagamento no negócio ainda, porque a gente estava tão obcecado em fazer com que as pessoas extraíssem o primeiro valor, e isso eu acho muito bom, que, sei lá, os 10 primeiros clientes vieram no chat falar, gente, eu quero comprar, eu quero pagar. E aí foi um indicador de que estava funcionando, que, cara, essas pessoas estão percebendo o valor, porque se ela está se dando o trabalho de me cobrar de que ela quer pagar, pô, alguma coisa está funcionando bem. Não que eu acho que todo mundo tem que esperar esse ponto crítico aí, mas enfim. E aí depois foi barata voa, né? Gente, meio de pagamento, vamos lá, vamos botar para funcionar. E aí o negócio começou a de fato engrenar. Mas sobre métricas, assim, de um modo geral, eu acho que as empresas elas tendem a entrar numa certa paralisia analítica, que é querer medir tudo. Por querer medir tudo, o projeto fica muito grande. Pelo projeto estar grande, não faz, né? Então é meio que assim, cara, começa a medir 3 métricas aí. Ah, mas eu não sei o quê, pô, eu uso amplitude gratuito, mando um negócio lá, tipo, para 3 métricas. Ah, mas vai demorar uma semana para fazer. Cara, então faz, porque a partir daí que depois você vai descobrindo onde estão os problemas, onde estão os gargalos, onde estão as oportunidades. Então não adianta querer ter uma lógica de o produto guiar o usuário se você não tem as coisas bem instrumentadas e tal, para que você teste e melhore o flow propriamente dito do negócio, entendeu? Então esse é um erro super comum aí das empresas também. Legal. Além disso, que outros que você vê, assim, né? De instrumentação, realmente é uma coisa que a galera, infelizmente, desprioriza, né? E é chato, né? Se você pensar num time de vendas, né? Sem PLG, um time de vendas ali avançando lead pelo pipe, ele vai colocar as informações e você vai saber onde que os leads estão parando, né? E aí, se você vai migrar para um PLG, como é que você sabe onde os leads estão parando, né? Como é que você sabe o que as pessoas não estão conseguindo fazer, né? Então, é super importante mesmo. Que outros erros, assim, que você vê a galera cometendo aí, te pedindo ajuda? Cara, assim, esse, né, de pouca instrumentação, pouca medição. Eu acho que o outro é um erro mais cultural mesmo, assim. Aliás, nem sei se é erro, mas é um fato que dificulta, que é uma cultura de serviço muito grande, né? De resolver desafios com braço, com gente, com serviço, com atendimento e não com produto. É meio que, isso aqui não está tão legal, está travado, mas vai ter alguém ali para pegar o meu cliente na mão, o meu usuário na mão para resolver esse pepino. Isso, eventualmente, até pode ser ok, assim, mas quando isso vira cultura, você passa a realmente ter uma dinâmica de chipar muita coisa, de colocar muita coisa no ar e de menos garantir que aquilo que você está fazendo está funcionando, né? Que a pessoa entra, passa, extrai valor e que você não precisa de alguém dar a mão para aquela pessoa, porque aí você perde a essência do produto fazendo o lado de crescimento da história, né? Esse é um segundo erro. Talvez o terceiro seja simplificar muito o PLG como ter uma versão gratuita, um teste gratuito, sei lá, alguma coisa assim. Vou ter um freemium. Por quê? Não adianta nada você jogar o cara lá dentro e ele não passar daquilo ali. Então, não é sobre freemium ou não freemium, trial ou não trial. É sobre colocar o usuário dentro do produto e o produto fazer o processo da jornada, de guia, né, propriamente dito ali. Então, as pessoas elas ficam às vezes muito preocupadas em ter a versão gratuita e não em mapear onde que está travando a vida do usuário ali, sabe? Sim. E tem em mente que é um esforço contínuo, né? Então, assim, vou cortar umas features e botar um plano free aqui. Não, cara, você vai ter que ter um time olhando para isso, né? Talvez para sempre, inclusive, né? Porque esse time vai ter que. Talvez, é bem provável então, mesmo. Exato. A menos que dê errado, né? Que dê muito errado o PLG, você decida abandonar esse canal, né? Não sei porquê. Aliás, é uma boa pergunta, cara. O que poderia fazer realmente a empresa fez tudo bonitinho ali, se esforçou e não rolou, assim. Você já viu acontecendo? Tem algum mercado que você acha... Voltando àquela primeira pergunta, tem algum mercado que realmente pode dizer isso não é para mim e a pessoa tá certa, não? Porque, assim, é difícil mesmo o processo, né? Eu acho que ele é meio ingrato no início até, porque se está acostumado a fazer as coisas de um jeito, precisa de um certo esforço
intelectual, cultural, mudar às vezes alguns processos, mudar o jeito de se tomar decisão. Então, muito do que eu acho que, nem sei se acontece ainda, mas muito do que eu acho que tende a acontecer quando tem alguma coisa hypada, muito que a gente viu com o marketing digital você pega o negócio, enjambra, faz de qualquer jeito, não dá certo, é a culpa de quem? Do método, né? E aí, muito disso, a marketing digital não funciona para mim, porque eu fiz esse negócio, não funcionou. Pô, não é bem assim. Então, eu tendo a acreditar mais nessa linha, e eu, sinceramente, nem acho que seja incompetência das pessoas, não. Eu acho que é realmente um desafio, cara, cultural. Às vezes você e outras pessoas estão querendo fazer grandes transformações na empresa, mas é difícil mesmo, né, o processo. Verdade, faz sentido. Vamos dar uma repassada ali nos principais. Então, um SaaS, por exemplo, você falou, a camada de serviço, as pessoas acabam tendo, né? E geralmente um SaaS B2B, ele aposta muito em serviço, né? Como já ouvi várias vezes, se o produto não der conta, o CS ajuda ali o cliente a usar, né? Não, o SaaS para mim é o mais clássico, porque no nome dele tem serviço, né? Verdade. Então eu acho que as pessoas se apoiam bastante nessa dinâmica aí. E assim, sinceramente, assim, os SaaS que mais crescem no mundo seguem essa dinâmica exatamente porque toda a lógica do modelo SaaS é de você ter uma estrutura de custo alta e a forma de pagamento ela é parcelada, né, ela é recorrente, então você tende a ganhar com seus clientes no médio e longo prazo. E quando você coloca uma camada de serviço na história, só fica mais difícil. E aí você quer escalar, você precisa de mais time, padronizar mais atendimento e tal. Então, cara, o SaaS ali eu acho que é o modelo que mais claramente pode se beneficiar, uma vez que o seu modelo padrão já tem uma camada de serviço embutida que pode sim cada vez melhorar mais. Pode ser a camada de serviço de marketing e vendas, porque você pode ter um produto que prepara melhor o lead e chega lá em vendas mais maduro. Pode ser em atendimento, no onboarding, em retenção, né? Então, do tipo, você entendeu que o usuário está com uma performance ruim, você guia ele por um processo, você cria uma trilha diferente. Então, tem alguns SaaS que fazem isso muito bem, né? O Pipefy é um case excepcional. A RD com Light, né? Depois eu criei, mas o pessoal que, no fim, assumiu depois e tocou todo o resto e continua sendo um trabalho super legal. Então, nesse caso, o SaaS eu acho que já tem um mais comum aí. Vamos para o próximo, vai. Um enterprise, por exemplo, uma empresa com uma solução enterprise, acaba dificultando também, né, porque é um ticket alto. O quanto que um enterprise está disposto, muitas vezes, né, a um self-service, alguma coisa do tipo, uma venda complexa, né? Boa. Cara, esse para mim é exatamente o caso. Tem um case recente de uma empresa que eu estava ajudando recentemente. Essa empresa é uma empresa suíça que tem, né, uma operação global e tal, mas faz muito negócio aqui no Brasil. E ela tem um negócio ultra caro. Assim, meu Deus, é só serviço e é muito caro. Só que eu estava ajudando eles a desenhar um modelo que se usava a lógica do Product-Led Growth muito menos para substituir qualquer coisa do que eles já faziam e muito mais para se ajudar a educar o mercado e gerar urgência nos leads. Por quê? Uma venda de enterprise é muito relacionamento, aí precisa falar com o executivo, precisa falar com o CEO, precisa falar com isso, precisa falar com aquilo. Então, eles estão construindo, por exemplo, uma ferramenta que ajuda o potencial cliente dele a fazer um diagnóstico, já entrega valor para o cara de uma forma mais automática, mais escalável, que estima alguns potenciais ganhos, potenciais prejuízos, e faz com que aumente a urgência, né, de se resolver um pepino ali dentro da empresa. Então, é muito mais uma lógica de usar um produto para preparar melhor o lead, esquentar o lead, deixar ele mais preparado, né, para a compra, ou no mínimo abrir mesmo, tipo assim, fulano, vi que você está com um problema grande, eu posso bater um papo com você? Porque muito do enterprise é você abrir a conversa, a pessoa permitir que você fale. Então esse é um ângulo, por exemplo, de enterprise que não segue exatamente o playbook, por isso que eu falei, não é para ser só self-service, não é para ser freemium e tudo mais, e sim para deixa o produto entregar um valor aqui que me ajuda no meu processo de crescimento como um todo. Algumas empresas conseguem fazer isso o fluxo inteiro, outras é um pouco mais delicado, mas se conseguir resolver um pedaço do processo, como nesse caso aí da Enterprise, eu acho que já
já tem um valor incrível, sabe? E para o mercado tradicional, assim? Empresas mais tradicionais. É. Cara, eu acho que tem dois ângulos, assim. Porque tem a questão da maturidade tecnológica também, né? Maturidade de tech, né, da galera. Perfeito. E isso é um preço a se pagar mesmo, não tem o que fazer, né? Uhum. Eu acho que tem dois ângulos. Tem um ângulo de aquisição, e aí vou te dar um exemplo. Tem um amigo meu que é advogado, ele é advogado previdenciário, e o business dele é um business para classe C e D, para ajudar, para quem tem problemas ali e tal. Então, é muito volume, as pessoas têm muitas dúvidas sobre o tema e tal. Então, muita gente ficava ligando o dia inteiro lá, ele fazia qualquer tipo de ads, qualquer coisa, ele ficava ligando o dia inteiro para tirar muitas dúvidas que não tinha nada a ver com o negócio dele. O que a gente fez? A gente construiu um botzinho super simples, mas que meio que pré-qualificava o cara. Então, falava assim, vamos fazer uma pré-consulta gratuita. A pessoa ia respondendo um tanto de coisa. Baseado nas respostas, ele falava assim, olha, tem chance de você ter alguma coisa para receber. Vamos conversar. E aí ele passava para a secretária e o advogado entrava. Não tinha o que fazer. Ou não, ou do tipo, putz, cara, é improvável por causa disso, você tem a carteira assinada há 5 anos, você tem tal coisa. E ele ia pegando isso e as dúvidas das pessoas que ele tinha, e ele ia construindo o bot. Então a pessoa, não, estou querendo saber o telefone do INSS. Pum, já tinha uma resposta pronta. Ele não incomodava a secretária, né? Não fazia nada disso. Então ele usava muito esse mecanismo para eficiência no processo de venda, de qualificação de vendas. Ou seja, usar o produto para entregar valor, para filtrar, para priorizar, para ganhar eficiência. Então essa para mim é a mais relevante aí. Perfeito. E outra, a gente tá acelerado aí no tempo, mas vamos lá. Beleza, não, só para encerrar, eu acho que tem um viés de muita eficiência interna também, sabe? Então, eventualmente você não consegue ter um produto externo ali para a pessoa ver, mas você usa essa mentalidade para automatizar muita coisa dos seus processos internos, para produtizar, para deixar a vida do seu analista, do seu funcionário, do seu assistente mais rápido, mais fácil. Em vez dele fazer 12 tarefas idiotas, repetitivas, seguidas, ele faz só 6, as outras 6 é um software que faz, ele gasta menos tempo, você ganha em eficiência. Então, por isso que eu falei assim, o princípio da coisa é usar software, produto e tudo mais para te ajudar a crescer e a ser mais eficiente. O playbook mais tradicional é botando isso na mão do usuário, mas se eventualmente o seu tipo de produto, serviço não possibilita isso, cara, traga internamente, mas usando os mesmos princípios, sabe? A essência para mim é essa. Eu acho que se as empresas tiverem a cabeça aí, cara, vai parar de gastar dinheiro com muita coisa idiota, assim. Maravilha, maravilha. A gente, infelizmente, vai chegando ao fim. Quero deixar um espacinho final aí para te deixar um último recado. Só não deixa a produção me xingar aqui por causa do tempo. Então vai ter que ser um recado breve, mas enfim, só a última mensagem aí para a galera. Legal. A minha mensagem de fato, acho que dedicar um tempo para esse negócio e não entender que é aquele aperto de parafuso que as coisas vão mudar do dia para a noite. Mas se você entende que, cara, é uma cultura de produto nova, buscando crescimento, provavelmente você vai ter que abrir mão de várias coisas no curto prazo, em prol do longo prazo. E geralmente é isso, né? É mais fácil botar alguém para resolver um pepino ali, só que, cara, isso te impede lá na frente de ter 10 vezes mais clientes, porque você vai ser difícil trazer 10 pessoas a mais. Então, entender que é um jogo um pouco de paciência, de transformação de médio e longo prazo, putz, já está na frente, eu acho, de 90% das empresas. Perfeito. Mineiro, mais uma vez, obrigado, cara, pela tua participação aqui. É sempre um prazer conversar contigo. Brigadão mesmo aí, aprendi várias coisas legais aí. Último recado. Manda bala. Para quem eventualmente não viu minha palestra no Startup Summit do ano passado, tem o meu post sobre PLG, que é a transcrição da minha palestra, que está lá no meu LinkedIn. Então pode acessar meu perfil, está lá o post, que é Product Led Growth, o Playbook SaaS, que é o Playbook de crescimento que a maioria dos SaaS não está vendo. Eu acho que ele traz um fundamento muito maior que o nosso papo, e o nosso papo tem um viés um pouco mais prático do negócio. Então fica a minha dica para vocês lá. Perfeito. Brigadão. Pessoal, agradeço a vocês também a participação. Obrigado, Mineiro. Obrigado, organização aí, todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e até a próxima Talk. Até mais. Tchau, tchau.